Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa nova aplicação de inteligência artificial chamada Voice AI. Eu fiz alguns testes antes de apresentar esse vídeo para vocês e a ferramenta realmente tem algumas soluções bem interessantes. Nesse vídeo aqui especificamente, eu vou fazer a junção de algumas tecnologias para mostrar para vocês como criar alguns shorts de forma fácil, utilizando tecnologias que podem acelerar muito o processo. Fica comigo até o fim, tem muita coisa, eu vou fazer um vídeo bem explicativo, bem completo, para que você possa entender tudo, tanto do Voice AI, que é o tema principal desse vídeo, como de diversas outras tecnologias, as quais eu vou estar citando aqui, como o próprio Midjourney, como por exemplo também a geração de áudio a partir de textos, chamada TTS. Então a gente tem um monte de coisa legal aqui para fazer, fica comigo até o fim, vamos nessa! Bem, o Voice AI pode ser acessado por meio da internet, como vocês podem ver aqui, Voice AI, é só digitar esse endereço que vocês vão conseguir acessar aqui a plataforma. E existem várias informações que eu gostaria de trazer para vocês aqui antes de começar e antes de entrar na ferramenta. Essencialmente, o Voice AI é um modificador de voz de inteligência artificial em tempo real. Você pode utilizar tanto ele realmente em tempo real, fazendo com que, por exemplo, a tradução da sua voz ela seja feita para uma outra voz de forma online ao mesmo tempo, ou você pode mandar um texto para ele e você pode obter daí um resultado específico. A gente vai ver aqui as duas opções acontecendo. Como vocês podem ver também, eles estão na versão beta atualmente, está sendo bem comum. A gente está vendo um boom de soluções de inteligência artificial saindo na versão beta, saindo para testes, e isso realmente é bem interessante. Principalmente porque isso meio que tem uma pressuposição de que provavelmente essas soluções começarão a ficar pagas cada vez mais. Então usar agora é uma estratégia de pegar ali o melhor momento para usar a ferramenta de forma gratuita, experimentar várias e ver de fato onde elas podem levar a gente. Algo que eu achei bem curioso aqui é o fato de que ele pede para que a gente faça download, e especificamente nesse caso, eu fiquei bem decepcionado, afinal eu gostaria que isso fosse feito pela internet. Só que a capacidade de processamento, por exemplo, em tempo real, seria quase inexequível usando aí a internet para fazer essa tradução da sua voz para uma outra voz. Então, ser uma solução que você precisa instalar é algo que já traz ali algum sentido. E aí outro ponto importante é que você tem de fato acesso, entre aspas, ilimitados no Voice AI, de várias vozes disponíveis na plataforma. Essa ilimitude que ele fala é se você tiver os créditos para fazer o treinamento local na sua máquina. Ou seja, você vai ali gastar mais ou menos 4.000 créditos, vocês vão ver isso aqui na prática, e somente após o consumo desses créditos vocês vão poder fazer o uso dessas vozes ilimitadas. O ponto-chave aqui é o seguinte, você vai ganhando créditos pelo uso da plataforma, mas ganha muito pouco. Então, se você realmente quiser utilizar todas as vozes disponíveis, você vai precisar acabar comprando créditos para isso. Então, fiquem atentos a essa possibilidade. E aí ele traz aqui já algumas categorias que provavelmente vão usar o Voice AI nesse primeiro momento. Especificamente aqui a gente vê streamers. Imagine que eu poderia fazer um streamer usando a minha voz, sendo sobreposta pela voz de alguém muito relevante, alguém que tivesse realmente uma voz um pouco mais marcante, ou até, o que eu quero mostrar para vocês, a possibilidade de você criar uma voz específica, fazendo de repente uma mudança de timbre, uma mudança de entonação, para usar essa voz de forma mais constante, já que seria um pouco mais difícil manter essa outra voz, com a qual você poderia querer representar ali um determinado personagem. Então, para streamers, isso aqui vai ser bem interessante. Outro papel que pode ser utilizado aqui para fazer uso do Voice AI de forma mais constante são os jogadores de forma ampla. Afinal, fazendo uma call com seus amigos, você também pode usar o Voice AI para que você possa, a partir disso, fazer alguma brincadeira, simular alguma voz específica. Acredito que um dos principais usos disso aqui, como a gente já viu em alguns outros cenários, vai ser o uso de alguns jogadores jogando, por exemplo, jogos como o GTA RPG. Ele chega a fazer uma sugestão de que será possível utilizar isso em chamadas e reuniões específicas, mas acho isso um pouco menos provável. Fiz até um teste nesse sentido, coloquei aqui a voz mudada numa reunião de trabalho e foi muito estranho, não houve nenhum ganho direto com isso, então não recomendaria. E de forma geral, de fato, dá para você utilizar o Voice AI, ou seja, ter a sua voz modificada em praticamente qualquer aplicativo que se conecte ao seu microfone. Eu posso simplesmente instalar o aplicativo no meu computador e na hora de selecionar um fone, por exemplo, lá no Google Meet, no momento que eu seleciono as minhas configurações, eu posso simplesmente mudar para o microfone da Voice AI e a minha voz estará ali sendo gerenciada através dessa tecnologia. Posso fazer a mudança da minha voz para qualquer outra voz que eu tenha treinada no meu computador. E por fim, de fato, o download é de graça, você pode fazer o download e utilizar o Voice AI sem nenhuma dificuldade. Eu nem vou mostrar aqui o processo de instalação porque é muito simples, é só baixar Next Finish e você terá
o Voice AI instalado na sua máquina. Então, para a gente avançar nesse processo, fazer aqui alguns testes de utilização, vamos direto então para a tela do Voice AI. Estamos aqui nesse momento na tela do Voice AI, como vocês podem ver no momento que eu falo, o microfone já identifica, afinal ele está conectado nesse momento com o meu microfone, o qual estou utilizando para fazer essa gravação com vocês, e por esse motivo a voz já é identificada aqui. Caso na ferramenta OBS, que é a ferramenta que eu estou utilizando para poder fazer essa gravação para vocês, eu mude o microfone para o Voice AI, automaticamente ele vai poder gerenciar minha voz normalmente. Como eu quero mostrar para vocês aqui especificamente o uso da plataforma para construir stories no YouTube, eu vou apenas apresentar ela de forma geral e mostrar para vocês como é necessário utilizá-la para que a gente possa de fato conseguir aí esse uso mais facilitado e dentro do possível de um uso gratuito. Explicando aqui um pouco os componentes que vocês podem ver na minha tela, eu tenho então aqui a logo específica da solução Voice AI com a versão atual 0.1.25, ainda beta. É possível obter alguns créditos bônus através do convite de amigos, ou seja, se você quiser utilizar a plataforma Voice AI, clica aqui no link da descrição, eu vou compartilhar esse link para que a gente possa fazer uma parceria de troca. Continuando então aqui na tela, ele me fala que eu tenho exatamente um treinamento diário de voz, mais especificamente já consumi isso, então por esse motivo eu tenho apenas esse saldo, 1.700 dinheiros da plataforma, e por esse motivo eu não consigo mais fazer o treinamento, que é em torno de 5 ou 4 mil moedas. Continuando aqui para que vocês entendam a tela do Voice AI, a gente já viu o componente à esquerda, que é exatamente o componente onde ele identifica qual é o microfone, e aqui no meio eu tenho exatamente a possibilidade de fazer a troca de vozes. Então, para que vocês entendam, eu vou fazer aqui o clique nessa opção para que a gente possa acessar todas as vozes disponíveis. Como vocês podem ver nessa tela, eu tenho diversas vozes, primeiramente duas que são gratuitamente habilitadas quando você faz o download, e diversas outras que você pode treinar. O mais interessante aqui é que o objetivo da plataforma é, de fato, gerar vozes que, ao serem utilizadas, representem muito próximo daquela voz original. E a gente tem aqui duas vozes que talvez sejam bem comuns, a voz do Barack Obama e a voz do Biden. Eu vou clicar aqui, nem todas têm essa opção de ver o preview, especificamente nessas principais a gente tem, então eu vou fazer essa experimentação para que vocês vejam um simples exemplo de como seria a voz lendo um texto qualquer que não foi a própria pessoa titular dessa voz. This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. For optimal results, try doing your best impression. Como vocês puderam ver, se vocês derem uma olhada na internet, vocês vão ver que a voz do Barack Obama é muito próxima dessa, e esse é o objetivo da inteligência artificial, se otimizar cada vez mais para entregar o melhor resultado. Deem uma olhada para confirmar, assim como deem uma olhada no exemplo do Joe Biden. This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. For optimal results, try doing your best impression. Vejam que é muito próximo realmente da voz do Joe Biden. A gente pode dar uma olhada na internet, no YouTube, a gente vai ver que a voz dele está muito próxima daqui. As próprias estrelas presentes mostram quão aquela voz ela foi avaliada por outros usuários e quantas estrelas esses outros usuários deram. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, na voz da Hillary Clinton, há poucas estrelas, ou seja, ela é uma voz que não está tão bem aprimorada. Se vocês navegarem aqui para baixo, vocês vão ver vozes de diversas outras pessoas, inclusive de desenhos animados. Então isso aqui é bem interessante. Infelizmente, se a gente colocar Brasil, a gente ainda vai ver pouca coisa relacionada ao nosso país, porque precisaria haver treinamentos. Então essas pessoas aqui não necessariamente são as pessoas as quais a gente gostaria num teste de utilizar, por exemplo. Mas aqui os presidentes do país já estão aqui, pelo que eu vi. Então a gente tem aqui duas vozes de Lula e algumas vozes relacionadas a Bolsonaro. Aí por que aparecem tantas vozes? Porque você mesmo pode criar a sua própria voz e, seguindo as regras, você pode criar a voz que seria a sua própria ou a voz de um personagem específico qualquer. Pelo visto, aqui foram vozes criadas por usuários como eu, por exemplo, e a voz hoje que está com melhor qualificação são essas duas aqui. As duas vozes da esquerda são as melhores. Vamos dar uma olhada para ver se de fato elas se aproximam. This is a standardized audio sample to demonstrate voice stability and tone without any voice acting. Como vocês puderam ver, o principal problema é que eles estão fazendo treinamento em inglês, então não dá para fazer um teste efetivo de percepção quão próximo estaria de Bolsonaro, mas para mim já não está próximo o suficiente.
Eu fiz o teste antes com o presidente Lula, também não está próximo ainda. Então acredito que a inteligência artificial está tendo um resultado melhor para falantes naturais da língua inglesa nessa questão de treinamento. O ponto-chave aqui é o seguinte: quando você faz a tentativa de conversão de um falante da língua portuguesa para uma voz qualquer, ele faz a tentativa disso e é possível que você possa ter a sua voz sendo modificada dessa forma. Como a gente já tem aqui alguns testes realizados e alguns componentes de voz que já são basicamente implementados quando você instala o Voice AI, eu quero mostrar para vocês aqui como é que seria esse uso na prática. Nesse momento estou aqui na minha tela, completando aqui os componentes. Eu posso fazer o upload de um áudio qualquer, ou eu posso gravar ambos os casos na opção gratuita até 15 segundos. Então vamos primeiro gravar aqui um áudio qualquer. Esse aqui é um teste de gravação de áudio utilizando a plataforma Voice AI para verificar a capacidade dela de transformar a minha voz em uma voz feminina. Nesse momento ele está processando a minha voz, vocês podem ver que eu já fiz alguns outros testes, e quando ele estiver pronto ele vai mostrar aqui embaixo a minha voz, e vamos dar uma olhadinha aqui qual a capacidade dele de converter a minha voz para uma voz feminina. Esse aqui é um teste de gravação de áudio utilizando a plataforma Voice AI para verificar a capacidade dela de transformar a minha voz em uma voz feminina. Veja que a minha voz de fato foi gravada e transformada numa voz feminina sem nenhum esforço efetivo, consumindo a minha capacidade de computação do meu próprio computador. Então isso aqui é bem interessante. Vocês vão ver que nesse tempo final ele vai adicionar ali uma propaganda que vocês podem recortar depois no editor de áudio, por exemplo. E para continuar esse vídeo eu vim aqui para a plataforma Midjourney, porque vai ser a partir dela que eu vou fazer algumas ações para complementar o que eu preciso para gerar os shorts lá para o YouTube. Especificamente, eu estou mostrando para vocês algumas imagens que eu já gerei com o Midjourney, e como vocês podem talvez observar, eu estou utilizando aqui uma temática bíblica para criar uma série de shorts específicos nessa temática. Então, avançando aqui por algumas análises necessárias para que vocês entendam como é possível fazer isso também de forma simples. E eu vim aqui nesse site que chama Bíblia Online, tem todos os livros da Bíblia. Eu pretendo fazer esse mesmo tipo de construção para diversos outros livros, sejam bíblicos, sejam religiosos ou não, e vou mostrar para vocês que eu vou livremente copiar aqui esse texto inicial, onde fala que a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. Então isso aqui é um versículo da Bíblia. Como o Midjourney ele solicita que você faça envio de mensagens apenas em inglês, eu vou acessar aqui outro site que vai me dar essa mesma informação do capítulo 1, não é igual, mas a gente abstrai nesse momento. E quando eu for para o Midjourney, eu vou ter exatamente a possibilidade de utilizar esse texto de forma direta para poder construir aqui a minha estrutura de imagem que será utilizada para compor os shorts. Especificamente nesse caso, eu vou mostrar aqui para vocês a criação da imagem, seguindo alguns parâmetros do Midjourney. Se você quiser conhecer mais, tem vários vídeos no canal que falam como utilizar essa plataforma. Eu vou utilizar o comando /imagine, vou colocar o prompt que eu quero, que pode ser diretamente a própria mensagem a qual eu copiei lá do próprio site Bíblia Online. Aumentei aqui um pouco a tela para que vocês possam ver melhor, mas especificamente eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, que eu vou utilizar um parâmetro chamado AR, Aspect Ratio, e com esse comando eu vou colocar exatamente os tamanhos utilizados no Shorts do YouTube, 9:16. E eu gosto muito de utilizar a adição da estrutura do próprio prompt com uma definição que mostre para mim que aquele texto representa um determinado versículo. Então eu vou botar aqui Apocalipse 1:1. Isso aqui pode apresentar algum resultado sim, e ele vai impactar também na própria criação da imagem, mas às vezes esse impacto é pequeno. Então eu prefiro fazer dessa forma para que eu possa acompanhar a geração de imagens. Gerado o prompt, vamos dar uma olhada aqui no que o Midjourney pode fazer. Nesse momento ele está processando, veja que ele está esperando para iniciar. O Midjourney ele é uma solução de tecnologia que utiliza horas de processamento, então ele geralmente faz esse escalonamento de disponibilidade. À esquerda, como vocês podem ver, ele está fazendo a criação da imagem conforme no texto que eu passei para ele. Eu posso fazer a adição e a especificação de vários parâmetros e componentes do prompt, mas eu não fiz isso nesse momento. Eu quero que a inteligência artificial, de forma livre, crie a imagem que eu vou utilizar lá no Shorts. Show de bola, processo finalizado, tenho aqui a imagem, vamos dar uma olhada nela. Sensacional, eu adorei essa questão de apresentação, ele fez meio que uma mistura entre Deus, entre Jesus Cristo e o anjo, mas eu acredito que a gente pode começar bem daqui. Eu posso utilizar qualquer uma dessas mensagens, mas seguindo a estrutura de apresentação do próprio versículo, eu vou utilizar
essa da direita pela representação desses personagens aqui embaixo, como sendo de fato um momento de revelação, por mais que essa imagem aqui à esquerda ficou sensacional. Mas eu realmente vou utilizar aqui o contexto, o qual eu quero apresentar a imagem. Então, nesse momento, para os que já conhecem o Midjourney, você pode utilizar qualquer um dos comandos abaixo, especificamente fazendo upscale ou variações, e eu vou fazer o upscale da imagem 2, clicando na opção U2. De forma similar, ele vai iniciar o processo, o job, e a partir dessa construção ele vai gerar a minha imagem final, que ali está em baixa resolução e agora vai estar em alta resolução. Imagem finalizada, esse aqui é o resultado final da imagem o qual nós construímos, uma imagem muito bem qualificada, eu gostei muito da imagem. A ideia de ter pessoas aqui para mim é mais representativa do que a presença isolada na imagem anterior, mas a imagem anterior também tinha ficado muito legal. Eu gostei dessa aqui e vou avançar com ela. O próximo passo é exatamente vir na parte de criação do texto para imagem, acessando esse site ttsfree.com. Eu estou logado no site, então eu tenho aqui algumas diferenças, como por exemplo a quantidade de caracteres que eu posso utilizar para criar a minha imagem e especificamente a quantidade de vezes que eu posso gerar imagens aqui dentro do site. Faça um login, vale bem a pena, e depois disso vocês decidem ou não para avançar para os planos pagos. Existem várias opções de pessoas falantes que podem traduzir o texto para a linguagem falada. Especificamente eu vou usar aqui a fala em português. Eu vou diminuir aqui a velocidade para que ele fale um pouco mais devagar, para ser um pouco mais fácil de entender. É uma estratégia, você pode construir isso aqui da forma que melhor lhe convier. E eu vou fazer uma cópia direta, só que agora do texto em português, para que vocês vejam o resultado que ele vai apresentar para a gente, fazendo essa tradução direta. Como é o primeiro a ser apresentado, o primeiro versículo, eu mantenho ainda o Apocalipse 1 e faço a conversão desse texto utilizando a voz do Antônio. Clico em converter agora e vamos ver o resultado. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo. Como vocês puderam ver, ele fez uma tradução de texto para voz da minha mensagem enviada. Essa voz vocês devem ter visto bastante aí no YouTube, em diversos outros contextos. E o que eu quero fazer é utilizar o Voice AI para que essa voz ela não seja tão comum. Eu não utilize uma voz tão comum como todas as outras pessoas estão utilizando, já que é tão fácil fazer isso aqui. Então eu vou fazer o download dessa voz para o meu computador e vou migrar ela para dentro do Voice AI. Nesse momento, voltando para o Voice AI, eu não quero que ele utilize exatamente para esse contexto a voz feminina. Eu quero que ele utilize uma voz masculina, que é exatamente a outra gratuita que já tem aqui. Então vou usar essa voz, em vez de gravar, eu vou fazer o upload daquele áudio que eu acabei de baixar. O upload feito, ele está fazendo o processamento, vamos ver o resultado. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo. Como vocês puderam ver, utilizando a própria voz padrão masculina, eu gerei aqui os meus 15 segundos, ele colocou 16, porque ele coloca aquela parte final de propaganda, mas a ideia é que seu áudio seja de no máximo 15 segundos. Show de bola, construção realizada com sucesso, e a gente vai agora para o Filmora para que vocês entendam como é que vocês podem construir o resultado final. E aqui no Filmora especificamente eu já trouxe tanto a imagem que eu quero, que é essa aqui, como o próprio áudio gerado lá no Voice AI. E nesse momento basta que eu faça essa composição, onde eu vou colocar tanto o meu áudio quanto a minha imagem no mesmo tamanho, e eu vou poder gerar imagens exatamente com as necessidades geradas para os Shorts. E como vocês vão poder ver aqui, será muito simples o resultado final, afinal de contas, é só vocês seguir essas regrinhas que foram passadas aqui que você conseguirá gerar um resultado exatamente igual a esse. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo. Show de bola, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Essa foi uma breve apresentação da plataforma Voice AI. O objetivo foi realmente mostrar para vocês uma visão geral e um exemplo de como vocês podem utilizar. Tem muito mais segredo ali em relação à criação dos shorts, hein? Talvez eu crie um vídeo mais completo e vocês podem ver os shorts exatamente como eu estou fazendo aqui no meu canal, criando algo bem legal. Obrigado por ter assistido, a gente se vê por aí. Tchauzinho, até mais.